Olá, bem-vindos a uma nova edição do Ecoáfrica. Chamo-me Dália Langa e junto-me a vós a partir de Maputo, Moçambique. Hoje vamos falar de grandes ideias de jardinagem a questões críticas como a caça furtiva. O nosso programa ambiental é levado até si através da DW na Alemanha e da STV em Maputo. Aqui está o que temos para hoje. Alunos que constroem jardins em pirâmide para poupar espaço e resíduos no Uganda. Recorrer à natureza para tornar o setor da construção mais sustentável. Garantir um futuro melhor para chimpanzés órfãos na Guiné. Começamos com um grande problema que afeta muitos países em África: a caça furtiva. O enorme, ilegal e perigoso comércio de animais selvagens. É muito difícil levar caçadores furtivos à justiça. Os crimes muitas vezes não têm testemunhas e as provas mais importantes são frequentemente destruídas de forma não intencional. Um centro na África do Sul fez da sua missão inverter a maré dos crimes contra a vida selvagem, combatendo a caça furtiva com a ciência forense. Esta é uma visão demasiado comum nas reservas da África do Sul. Um rinoceronte morto por caçadores furtivos. Os peritos tentam descobrir o objeto que o matou. Muitas vezes, essa é a pista que ajuda a apanhar os culpados. Mas este trabalho requer conhecimento. A Greg Simpson procura caçadores furtivos que massacram a vida selvagem. Uma vez que a maioria destes crimes escapa à barra da justiça, Simpson fundou uma academia que ajuda a formar guardas florestais e outros socorristas no combate ao crime contra a vida selvagem. Apercebemos-nos de que muitas das pessoas que se depararam pela primeira vez com estes cenários não tinham formação para lidar com uma cena de crime, em particular com animais selvagens. E há certas competências que são realmente valiosas. Por isso, sentimos que havia uma grande necessidade de formação de guardas florestais e socorristas, ou mesmo de profissionais que se deparam com um cenário como o da caça furtiva. Se tiverem competências, é mais provável que a investigação acabe em tribunal. A Wildlife Forensic Academy simula diferentes cenas de crimes contra a vida selvagem com base em exemplos do mundo real, como uma girafa enlaçada, um leão morto e um rinoceronte morto por causa do seu chifre. Os alunos são treinados para preservar e recolher provas vitais. Neste ambiente, podemos expor os nossos formandos a todos estes cenários diferentes para que possam aprender a preservar e a recolher os vestígios forenses e a documentá-los para que mais tarde acabem por ter uma acusação bem-sucedida em tribunal. Múltiplos cenários que demonstram o que devem aprender para que no mundo real sejam melhores a combater os crimes contra a vida selvagem. Um grande desafio é a localização. Muitos crimes contra a vida selvagem ocorrem em lugares remotos. O vasto mangal da África do Sul oferece cobertura aos caçadores furtivos. O problema dos crimes contra a vida selvagem é que não há testemunhas. Não há ninguém por perto. Talvez alguém tenha ouvido um tiro. Se conseguimos associar alguém a um crime através de algo como uma pegada ou um telemóvel, uma arma ou mesmo ADN, isso é poderoso em tribunal. Os guardas florestais são os primeiros a descobrir as carcaças de animais vítimas de caça furtiva. A sua reação inicial é fundamental para reduzir o risco de contaminação do local. As provas têm de ser preservadas e isso pode influir no desfecho judicial. Penso que é útil para as pessoas no terreno como os guardas florestais, porque muitas vezes são eles que se deparam com as cenas antes de nós. Por isso, sim, penso que formação é algo valioso na África do Sul e em todo o continente africano.
Para além de recolherem provas, os alunos da academia também participam em julgamentos simulados, onde têm de defender as provas. A recolha de provas é apenas o primeiro passo de um longo processo legal. Em casos do mundo real, é vital garantir que o que foi recolhido pode ser defendido em tribunal. A formação de socorristas e outros para compreenderem as suas funções terá definitivamente um impacto na luta contra os crimes da vida selvagem, no sentido em que conduzirá a provas credíveis que a acusação pode utilizar contra os autores. A caça furtiva é um negócio de milhões. Na Ásia, 1 quilo de chifre de rinoceronte é vendido por dezenas de milhares de dólares. O incentivo financeiro é enorme. Os rinocerontes, os elefantes, os répteis raros e as plantas suculentas pagam o preço das tendências de consumo. Esta grande megafauna, como os elefantes e os hipopótamos, tem um papel muito importante no ecossistema. Como comedores de plantas e de grande porte, têm um papel importante na formação do ambiente e do habitat. Desempenham um papel na dispersão de sementes e no ciclo de nutrientes. E a remoção dos animais pode levar à perda de biodiversidade. Também pode levar a impactos não intencionais, por exemplo, aumentar o conflito entre humanos e animais e ter impacto em cadeias alimentares e ecossistemas inteiros. No ano passado, a África do Sul perdeu 448 rinocerontes devido à caça furtiva, mas também se registraram mais de 130 detenções e várias condenações, incluindo uma que resultou numa pena de 60 anos de prisão. A formação para lidar com os crimes contra a vida selvagem é cada vez mais importante para garantir a biodiversidade. Voltaremos ao tema da caça furtiva um pouco mais tarde no programa, com um olhar sobre como algumas das vítimas do comércio estão a ser reabilitadas. Fique atento a isso. Agora é tempo de visitar uma escola no Uganda, onde alunos estão a reutilizar plástico para cultivar os seus próprios alimentos. Frescos das hortas, espinafres e couves. Vamos para a cozinha prepará-los para o almoço. Os jovens agricultores da escola secundária de Sankizito são bem-sucedidos. Os produtos da sua quinta escolar são utilizados para alimentar toda a população estudantil. Os alunos desta escola nos arredores de Kampala cultivam legumes como couves, criam galinhas e até cuidam do seu próprio peixe. Agora, recolhem resíduos de garrafas de plástico para utilizarem para construir jardins verticais e assim aproveitar ao máximo a área de cultivo. Isto ajuda-nos de tal forma que plantamos muitas plantas diferentes. Temos os espinafres, sucuma, os tomates e o pimento. Portanto, isto pode ajudar-nos se tivermos um pequeno espaço em casa. Este edifício feito de garrafas tem um jardim no telhado. No seu interior há culturas de cogumelos e resíduos de cascas de algodão. Isto é simplesmente uma forma ecológica para tentar evitar o abate de diferentes florestas ou a morte de árvores. Não queremos mais isso e arranjamos soluções. Através destes projetos, os alunos aprendem práticas de cultivo inovadoras, ecológicas e sustentáveis para serem autossuficientes e terem uma alimentação saudável. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Vamos mudar de continente e falar de um problema que também nos afeta em África: os resíduos. Na Alemanha, o setor da construção é responsável por cerca de 50% de todos os resíduos produzidos e poucos edifícios são construídos de forma sustentável.
Alguns estão a estudar uma forma de alterar esta situação. A ideia é estabelecer um modelo circular para que todos os materiais sejam reutilizados ou reaproveitados. Como é que isso funciona? Deixe-nos mostrar-lhe. Estes edifícios alemães não só parecem modernos, como também podem abrir o caminho para o futuro circular. Foram construídos baseados no conceito do berço ao berço. A ideia é garantir uma economia circular, onde os produtos são concebidos de forma a que os seus materiais possam ser reutilizados. Nora Sopin-Grafen é uma fundadora do laboratório Do Berço ao Berço, uma ONG dedicada a difundir o conceito circular. Welcome to the Cradle to Cradle Lab. Bem-vindos ao laboratório Do Berço ao Berço. Entrem. Podem já ver aqui que os candeeiros são feitos de materiais à base de cogumelos, totalmente feito para ciclos biológicos. Michael Baugart, pai de Nora, e o seu colega William McDonald desenvolveram o conceito. Tudo o que construímos deve ir ou para o que chamam o ciclo biológico ou para o ciclo técnico. Isso significa que os materiais usados no fabrico de produtos devem se decompor, tornando-se nutrientes para o solo, ou devem ser desmontados para se tornarem nutrientes técnicos. Temos aqui uma exposição onde estão muitos produtos construídos através do conceito do berço ao berço. Este pavimento, como podem ver, pode ser transportado. É muito interessante que não precisamos de o colar. É feito de material reciclado. Colar não é uma boa ideia porque depois é difícil desmontar. O laboratório usa fibras recicladas. Mais uma vez, não está colado. E pode devolver à fabricante para fazer um novo tapete. Nora defende que existem muitas alternativas naturais à maioria dos produtos tóxicos que usamos. Este material é bastante interessante porque podemos apenas tirá-lo do mar e não precisamos mudá-lo muito. As chamadas bolas de Neptuno são basicamente capim, que podem ser usadas como material de isolamento de alta qualidade. Temos que mudar a forma como construímos as nossas casas e produtos nas últimas décadas. Há 50 anos já sabíamos das consequências ambientais negativas de certos hábitos de construção. Sentíamos que precisávamos de novos conhecimentos, mas neste momento temos um problema diferente. A Nupama Kadu é uma arquiteta premiada e conhecida pelos seus projetos sustentáveis. Quando nos é imposta a normalização, então devemos questionar os limites da normalização. E o setor da construção é especialmente padronizado. O betão, por exemplo, é o segundo material mais utilizado no mundo, depois da água. Se fosse um país, seria o terceiro maior poluidor de carbono no mundo, depois da China e dos Estados Unidos. Em 2021, produzimos 4,4 mil milhões de toneladas métricas de betão. A ONU estima que este ritmo produziremos betão suficiente para construir equivalente à cidade de Paris todas as semanas durante os próximos 40 anos. É muito betão. São muitas as razões para este não ser um material reciclável. Uma delas, diz o engenheiro circular Marcel Ozer, é uma má prática padronizada no setor da construção. Ao usarmos placas de gesso numa parede de betão, é branco e fica bonito. Por isso, cumpre o objetivo durante a utilização, mas reduzimos a qualidade do betão por não o poder utilizar mais tarde. Assim, as placas de gesso tornam o betão não reciclável. Já no gesso semelhante, a base de silicato não afeta a reutilização do betão. Vejamos o aço.
universalmente usado na construção, poderia ter um ciclo de vida infinito. Nora Sofia Garfin diz que, embora estas soluções individuais sejam fáceis de implementar, infelizmente, só isso não basta para tornar o setor de construção amigo do ambiente. Precisamos do mercado, dos políticos e que a sociedade se empenhe nestas ideias. E já estamos numa fase em que a nossa sociedade vê que temos de fazer algo diferente. O conceito do berço ao berço não é um milagre. É um passo para passarmos a construirmos em ciclos, tal como a natureza faz. É algo de que as pessoas gostam de falar, de se queixar ou de se alegrar. O tempo. Agora, um projeto no Quênia está a associar a previsão do tempo à proteção ambiental. Parece simples, e é. Porque quando as pessoas podem esperar chuva, podem também preparar-se para ela e melhorar a vida nos seus bairros. Utilizando todas as ferramentas ao dispor, estes voluntários estão a limpar este riacho entupido de lixo. Se a água não passar por aqui, as cheias podem inundar rapidamente esta parte de Kibera, o maior bairro de lata do Quênia. Sempre que a chuva se aproxima, é enviado um alerta através de uma aplicação. O Éder Mutane enviou-nos uma mensagem a avisar-nos que pode chover e que devemos estar preparados. Não temos a certeza se vai chover, mas temos de estar preparados e informar os nossos vizinhos para que tomem medidas. Avisamos as crianças para não brincarem perto dos rios, procuramos fios elétricos e desentupimos os canos de água para que não sejamos apanhados desprevenidos. Também levantamos os nossos pertences do chão das nossas casas. Quando caem chuvas torrenciais, as consequências em Kibera podem ser devastadoras. O bairro de Lata fica perto das colinas de Igong, na periferia oeste de Nairobi. Aqui não existe um sistema de esgotos e os 200 mil residentes podem ficar rapidamente em risco. Por isso, há 5 anos, o Serviço Meteorológico Queniano e várias organizações internacionais lançaram um projeto para melhorar as medidas de proteção contra as inundações. A maior parte deles está a ser afetado pelas cheias repentinas do rio Gong, porque quando chove, a maior parte da água corre através do rio Gong, que atravessa as povoações informais. Muitos são arrastados e alguns perderam propriedades e até a vida devido às cheias. O Serviço Meteorológico envia alertas por mensagens de texto e por correio eletrônico para chegar às pessoas que não têm smartphone. Conseguimos dar-lhes formação sobre como interpretar. Com isto, vimos que esta informação é muito importante para eles, porque precisam dela para as suas atividades diárias e para o planeamento das suas vidas cotidianas. Até a data, 24 líderes comunitários de Kibera recebem formação. Todos eles fazem parte do grupo chamado Weda Mutane. Desde que James Kirika completou a formação, tem organizado limpezas de sarjetas com os residentes do seu bairro. Depois de recebermos as mensagens do Departamento Meteorológico do Quênia, traduzimos-las para uma mensagem simples que as pessoas possam compreender. Fazemos-lo por SMS ou WhatsApp. Quando a enviamos, normalmente tem conselhos. Portanto, são conselhos em casos de calor extremo e inundações. James Kirika até já recebeu um prêmio pelo seu empenho no projeto. À medida que o apoio financeiro aumenta, a equipa pode melhorar a gama de ferramentas. Os fundadores do Weda Mutane esperam que a iniciativa seja adotada em toda a Kibera. Ir para a escola todas as manhãs é uma rotina para muitas crianças, mas para Marco e César é fundamental para a sua sobrevivência. Eles são chimpanzés órfãos na Guiné. A caça furtiva e a destruição dos habitats reduziram as populações de chimpanzés. Milhares ficaram órfãos e algumas espécies estão mesmo em vias de extinção.
O Centro de Conservação dos Chimpanzés da Guiné está a tentar ajudar. Marco e César lideram o caminho para o bosque. São chimpanzés bebês órfãos resgatados de traficantes de animais. Agora vivem no Centro de Conservação de Chimpanzés, um santuário localizado no Parque Nacional do Alto Níger, no centro-leste da Guiné-Conakry. O país é o lar de mais de 30 mil chimpanzés ocidentais, um número que tem vindo a diminuir drasticamente nos últimos 20 anos. Estes grandes primatas estão em perigo. A principal causa da extinção dos chimpanzés é a destruição do seu habitat devido a atividades humanas. E também a caça furtiva. Pessoas que os matam sem qualquer respeito pela lei que os protege. Na Guiné, os chimpanzés são frequentemente caçados por causa da sua carne ou vendidos como animais de estimação. Chimpanzés como Marco, que foram apreendidos pelas autoridades, são trazidos para o centro. Este santuário reabilita os chimpanzés para depois os libertar na natureza. Neste centro vivem atualmente cerca de 60. Os chimpanzés começam o seu dia com um pequeno almoço de fruta e chá de gengibre para combater o frio. Segue-se um controlo de rotina médico para avaliar a sua saúde física e psicológica, uma vez que muitos chegam com problemas e traumas. Depois, uma visita à floresta. A floresta é muito importante para os chimpanzés. Caminhamos ao seu lado para que se possam habituar a ela, pois é o seu habitat. Aqui eles podem encontrar comida e um lugar para dormir. Mas, para que regressem à floresta, precisam de grandes espaços para se pendurarem. No entanto, atividades humanas como a agricultura e o abate de árvores ameaçam o Parque Nacional. Desde 2008, apenas 20 chimpanzés puderam ser libertados. O Centro de Conservação de Chimpanzés O Centro de Conservação de Chimpanzés contribuiu para a proteção das espécies através da reabilitação e reintrodução, mas também através da educação da comunidade local. Porque é a comunidade que está a destruir o ambiente e por isso estas pessoas precisam ser educadas e sensibilizadas. Isso é muito importante num projeto como este. O centro lançou diferentes projetos para aumentar a consciência ambiental nas comunidades que vivem no parque. Entre eles está um programa semanal de rádio que informa sobre a fauna e a flora do parque, os seus recursos naturais e como protegê-los. Um programa educativo nas escolas primárias dentro do parque também fala às gerações futuras sobre a importância da conservação e as ameaças que os chimpanzés enfrentam. Desde o seu início em 2019, mais de 700 estudantes participaram nestas formações. Levamos a cabo estes programas nas escolas para ensinar as crianças enquanto são pequenas, para que cresçam com estas informações e possam transmiti-la a outras em prol do ambiente. Para proteger o habitat dos chimpanzés, a conservação e a formação são cruciais. O mesmo acontece com as fontes de rendimento que promovem o desenvolvimento local. Juntamente com os habitantes das aldeias e 2 associações de mulheres, o centro criou oportunidades de emprego duradouras e lançou um projeto de reciclagem que apoia mais de 300 mulheres. Fazemos sabão. E agora estamos a reciclar sacos plásticos e a fazer malas para computadores. Também cozemos sacos para as mulheres levarem ao mercado e não terem de comprar sacos de plástico. Ao mesmo tempo que proporcionam um rendimento aos habitantes locais, estes projetos ajudam a aliviar a pressão sobre o ecossistema. E poderão em breve dar ao Marco e ao César e aos outros chimpanzés espaço suficiente para que regressem ao seu habitat.
Espero que tenham gostado. Para nós é a altura de dizer adeus. Desejo-vos tudo de bom. Não percam a oportunidade de nos escreverem ou comentarem nas nossas redes sociais. E lembre-se de sintonizar na próxima semana para mais um episódio do Eco África. Daqui fala Dália Langa a partir de Maputo, Moçambique. Até a próxima.